Então, vamos lá. Ponto reto e plano. Nossa aula hoje vai trabalhar a geometria primitiva. Vai trabalhar, na verdade, os primeiros elementos geométricos que deram origem às outras formas geométricas. O ponto, a reta e o plano, eles são chamados de geometria primitiva porque eles não têm uma definição bem clara. Que nem assim, ó, quando eu falo de triângulo. Falei de triângulo, você já sabe que é uma figura de 3 lados, certo? Falei de quadrado, você já sabe que é uma figura de 4 lados. Mas quando eu falo de ponto, eu não consigo definir bem claro o que é um ponto. Porque o ponto, ele não tem dimensão. Ele pode ser um objeto muito pequeno, minúsculo assim para se enxergar, como ele pode ser um objeto muito grande. Ele é um objeto, e a gente fala que ele é adimensional. Meu Deus do céu, o que é adimensional? Vamos lá. Bidimensional, 2 dimensões. Tridimensional, 3 dimensões. Adimensional, oi? Quem chamou? Tá gravando? Tô. Pra colocar no grupo? Depois a prof vai jogar lá. Então, assim, ó. O que seria um objeto adimensional? É um objeto que não tem dimensão. Vou dar para vocês a ideia de um ponto. Ó, o lápis. Se você pegar o seu lápis e olhar para ele, você vê uma ponta. Isso seria um ponto. Outro exemplo de um ponto, o olhinho de vocês. Lá dentro do olhinho de vocês tem a pupila, não tem? Aquela pupila é um pontinho. Outro exemplo de um ponto, o centro de um campo de futebol. Lá no centro do campo de futebol tem a marcação da bola, não tem? É um ponto. Então, ponto é adimensional? Ponto é adimensional. Ele pode ser minúsculo. Não tem problema, galera. Pode participar da aula, tá? Pode participar. Então, assim, ó. O ponto, ele pode ser microscópico, como ele pode ter dimensão, ser maior. Mas só que, olha só por que ele é adimensional. Eu não consigo medir ele com a fita métrica, porque ele não tem comprimento e nem largura. Ele é esférico. Quer ver, ó? Vou dar outro exemplo de diâmetro. Vou dar outro exemplo para vocês de ponto. Vocês estão no quarto de vocês, ou na sala, ou na cozinha. Olhem para o teto e olhem para o canto da parede, o encontro das duas paredes. Quando você olha o encontro das duas paredes, você vê a ideia de um pontinho. É o encontro das retas. Então, quando eu falo de ponto, tá? A melhor ideia para você pensar é a ponta do lápis. Isso é um ponto. Matematicamente, olhem lá no caderno de atividade na página 30. Matematicamente, o ponto, estão vendo o pontinho preto lá? Matematicamente, um ponto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu posso ter o ponto A, eu posso ter o ponto B, o ponto C. Na apostila, o ponto está representado pela letra P. Ponto P. Viram ali? Então, olha só. Está bem clara a definição de ponto lá. Ponto não tem dimensão. Quando nomeamos um ponto, nomeamos eles com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tá entendido o que é um ponto? Entenderam? Tá. Quem consegue me dar um exemplo de um ponto? Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa pode ser um ponto, certo, Otávio? Outro exemplo de ponto. O ponto, prof. Oi. O ponto é... Só pra ficar sem uma dúvida que eu tenho. O ponto é tipo... Vamos supor... Isso aqui são duas paredes. Daí estão aqui juntas. Aqui vai ter um ponto pra juntar elas? Encontra as tuas duas paredes. Olha pra mim, Ana. Estás com duas canetas, não estás? Encontrou, tá vendo? Encontrou? Não encontrou a ponta do lápis? O encontro delas é o ponto. É a união delas. Prof, o encontro da tela do computador. O encontro da tela do computador gera um ponto. E ela é redondinha, pelo menos. E é redondinho. O Rodrigo tá com um ponto na mão lá, ó. Um ponto maior do que a ponta da caneta. Chaveiro. Chaveiro. O relógio, quando a gente faz o relógio, por exemplo, tá? Lá no relógio, quando se encontram os ponteiros têm um ponto, que seria o parafusinho. Entenderam? Tá, vamos pra frente então. Agora a gente vai falar de retas. Se vocês... Ó, a Ana fez lá um exemplo, ó. O quadrado tem quantos pontos? 4 pontos. O triângulo tem quantos pontos? 3. O pentágono tem quantos pontos? 5. Entenderam o que é o ponto? É o encontro das retas. O ponto é o encontro das retas. Oi. O hiposágno, 20 pontos. Isso mesmo, correto. Vamos adiante então, já que entenderam o que é o ponto. Nós vamos falar de reta agora.
Se vocês pegarem uma canetinha e fazerem um pontinho do ladinho do outro, do ladinho do outro, do ladinho do outro, do ladinho do outro, esses pontinhos vão se unindo, não vão se unindo? E vai formar uma reta. A reta é a união de pontos. Ó, um lápis assim representa uma reta. A régua representa uma reta. Olhem aqui atrás do vídeo da professora. Estão vendo aqui atrás? As retas passando aqui. Eu tenho uma reta mais fina, que é essa linha marrom, e eu tenho uma reta mais larga, que é essa linha branca. Então, a reta, ela é uma linha infinita. Ela não tem começo, ela não tem fim, tá? A reta é formada por união de pontos e ela é representada pela letra minúscula do nosso alfabeto. Olhem lá na apostila de vocês, no caderno de atividade, página 30. Olha lá, a reta tem comprimento. Ela é unidimensional. Unidimensional quer dizer que só tem uma medida. A medida da linha, o tamanho da linha. O Rodrigo está segurando a borracha dele, que representa uma reta. Muito bem, um exemplo de reta. Então, olha só. Como a linha é uma reta, olhem no caderno de atividade de vocês. A reta tem que representar nas pontas por duas flechinhas. As flechinhas indicam que elas não têm fim, que elas são infinitas. Mas quando a Ana desenhou um quadrado, Ana, mostra o teu quadrado para a professora Sandra. Quando a Ana desenhou o quadrado dela, a reta dela, fica o quadrado na tela, estão vendo o quadrado da Ana? A reta dela tem começo e tem fim em cada ponto, estão vendo? Quando a reta tem começo e tem fim, ela não é mais reta. Ela é segmento de reta. Olha só. Então, existem 3 tipos de reta. Existe a reta infinita, sem começo e sem fim. Existe a reta com começo e com fim, que é a semi-reta. E existe a reta com começo e fim, que é o segmento de reta. Aí, desce um nó na minha cabeça. Vou explicar para vocês. Vou pegar 2 pontos do centro de Pissarras que vocês conhecem. Vamos pegar, deixa eu ver, o Anjo Dourado. E a pra cima também. Tá, eu vou pegar o Anjo Dourado e o Boticário. Todo mundo conhece onde é que é o Anjo Dourado e o Boticário? Mas quais são os tipos de reta que eu não consegui anotar aqui? Vou estar repetindo agora, Henrique. Vamos lá. O Anjo Dourado e o Boticário é um segmento de reta. Eu sei onde começou e sei onde acabou. Ó, eu comecei no Anjo Dourado e fui até o Boticário. Primeiro tipo de reta, Henrique, segmento de reta. Tem começo e tem fim. Agora, se eu disser para vocês, é segmento de reta. Agora, se eu disser para vocês assim, ó, saí do Boticário e fui. Fui até onde? Não sei, fui andando. Não tem fim, porque eu não disse onde eu parei. Na apostila, Henrique, na página 30, olhem lá na página 30, tá? Em cima tá a reta, representado por 2 flechinhas em letra minúscula. Um pouquinho mais abaixo na linha tem segmento de reta. É uma parte da reta que inicia no ponto A, mas não acaba. Desculpa, segmento de reta inicia no ponto A e acaba no ponto B. Perceberam ali? Depois tem a semi-reta. Inicia no ponto S, mas ela não acaba no ponto T. Deixa eu dar uma dica clara para vocês. Bem simples. Reta, dos 2 lados vai ter a flechinha. A flechinha indica que ela não acaba. Semi-reta, sem flechinha. Começo e fim. Vai daqui até aqui. Segmento de reta. Um lado sem seta e o outro lado com seta. A seta sempre indica que ela tem continuidade. Observem uma coisa muito importante. Lá na apostila, é importante vocês olharem para vocês entenderem. Quando eu falo de reta, em cima da letra A, B, que são os pontos, tem uma linha com 2 setinhas. Essa é a indicação de reta. Quando eu falo segmento de reta, olha um pouquinho mais abaixo na apostila. Segmento de reta AB. Em cima só vai ter um traço. Não tem as flechinhas. O traço quer dizer que tem começo e fim. Quando eu falo para vocês semi-reta, ele tem só uma seta. Quer dizer que começou e não terminou. Então, para finalizar ideias de retas, existem 3 tipos de retas. As retas infinitas, as retas finitas
e as retas com início e sem fim. Reta infinita eu represento com seta nas extremidades. Segmento de reta é uma reta finita, sem setas nas extremidades. E semi-reta, um lado só de seta. Se a reta cresce para a direita, seta para o lado direito. Se a reta cresce para a esquerda, seta para o lado esquerdo. Conseguiram compreender a diferença entre os três? Então, eu só tenho que ficar atento na leitura. Se ele está usando a palavra reta, semi-reta ou segmento de reta. Ok? Conseguiram? Então, olha só. Oi. A reta é que vai ter duas flechinhas pro lado, né? Isso mesmo, porque a reta não tem começo e nem fim. Ela é infinita. Caiu minha internet. A Pro já te colocou ali de novo. Agora sim, se eu quero uma reta finita, eu não chamo mais de reta, eu chamo de segmento de reta, que é um pedaço da reta. Tá? Todas as figuras geométricas são formadas por segmento de reta. Porque olha só aquela figura que a Ana fez. 4 pontos. Vamos dar nome para esses pontos. Vamos dar nome. Ana, pega o teu desenho e escreve lá. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Escreve para Pro. Do ladinho do ponto, coloca a letra maiúscula A, B, C, D. Que é sempre assim que aparecem as formas geométricas, não é? Com letras. Então, ó, aquele retângulo que a Ana fez, existem 4 segmentos de reta. Certo? Quem são esses segmentos de reta? O segmento AB é o de cima. O segmento AC é a lateral. O segmento BD é a outra lateral. E o segmento CD é o chão. Então, ó, 4 segmentos. AB, BD, DC, CA. Eu não posso dizer que aquilo ali é uma reta, porque ela tem começo e fim. Então, as retas originaram as formas geométricas. Só que como as formas geométricas são espaços limitados, eles são chamados de segmentos de reta. Conseguiram entender? Agora, dentro das retas, eu posso comparar 2 retas. Virem o caderno de atividade para a página 31. Lá na página 31, existem os tipos de retas. A gente conhece, na verdade, ali tem 2, mas são 3 tipos de retas. Retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Eu chamo de retas paralelas aquelas linhas que têm a mesma direção que nunca se cruzam. Olha as linhas, as réguas da professora Sandra. A primeira nunca vai encostar na segunda, porque elas estão no mesmo sentido. Assim são retas paralelas horizontais. Assim são retas paralelas verticais. E assim são retas paralelas diagonais. Atrás da professora Sandra tem retas paralelas. Pode ver que elas estão todas no mesmo sentido e não se encontram. Retas paralelas são retas que nunca vão se cruzar. Ok? Na casa de vocês, existem retas paralelas? Existe. Aonde? Olha lá o Otávio mostrando a parede dele de madeira. As linhas. Olha lá o Bernardo mostrando a estante. Muito bem, ó. Lá na estante tem 2 retas paralelas que não se cruzam. Ótimo. Onde mais tem retas paralelas? A Alicia está mostrando na porta. É isso, Alicia? As linhas de retas paralelas. As gavetas são retas paralelas. Ótimo. O que a Laura mostrou? É uma gaveta? É isso, né, Laura? É isso? Muito bem, gente. Isso são retas paralelas. Excelente. Oi. Quem chamou? Aqui da minha porta, mas não vai dar para mim levar o computador ali para ver? Não tem problema. O importante é que vocês entenderem que são retas paralelas. Os livros lá no quarto da Ana estão em formas paralelas, ó. Eles estão assim, ó, um do ladinho do outro, assim, ó, formando linhas paralelas. Entenderam as linhas paralelas? Agora vamos falar de linhas perpendiculares. Não tem nada disso, as folhas são retas paralelas. Muito bem. Linhas perpendiculares. Olha para Pro. Oi, quem falou? Meu guarda-roupa. Guarda-roupa. Acho que dá para ver aqui. Ótimo. Olha para Pro, o que são linhas perpendiculares. São linhas que se cruzam formando 90 graus. São linhas que se cruzam formando um canto. Elas podem formar um canto no centro ou um canto assim, ó, na extremidade. Lá no 5º ano, vocês brincavam com um medidor de canto reto. Era um círculozinho que vocês dobravam e mediam os cantos. Perpendiculares formam 90 graus. A letra L de Laura tem retas perpendiculares. Olhem lá o L.
Todo canto de... A porta do Rodrigo lá atrás, tá vendo o vidro lá, ó? Aê! A porta lá tem retas perpendiculares, tá vendo? Formando canto reto. Hã? E o chão? O O chão chão, também? os pisos formam canto retos, muito bem. O chão também são cantos retos, tá? São retas perpendiculares, muito bem. Ó, tem mais uma imagem aqui na Laura com retas perpendiculares. A Alice, a grade da janela são retas perpendiculares, muito bem. Isso são retas perpendiculares. São retas que se cruzam sendo uma horizontal, uma vertical e uma horizontal. Tá bem clara a ideia de retas perpendiculares. Professor, e o que é retas concorrentes, então? São retas que se cruzam sem formar 90 graus. Ó, sem formar 90 graus. Assim, 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 assim. Se chegar assim, já deixa de ser... Ela é concorrente, mas ela é concorrente e perpendiculares. Assim, são retas concorrentes que não formam 90 graus. E agora, o Rodrigo já está procurando onde tem retas concorrentes que não formam 90 graus. É mais difícil de achar. Por quê? Porque as retas são inclinadas. Ô, Rodrigo, vou dar uma dica. Nas casas antigas, tinha aquelas casas com vitral, assim, em cima da janela. Aí tinha umas linhas assim, ó, nas janelas, não tinha? As pessoas usavam vidrinhos coloridos. A Cláudia está mostrando para nós ali, ó, uma imagem de losango. São retas concorrentes, é isso aí. São retas inclinadas. O importante é que vocês entendam a diferença entre esses três tipos de retas, tá? Paralelas não se cruzam. Muito bem, tem lá na apostila, Rodrigo, isso aí. Perpendiculares se cruzam formando 90 graus. E retas concorrentes se formam de maneira inclinadas. Ótimo. Mas elas têm que se cruzar, as concorrentes? As concorrentes têm que se cruzar, elas têm que ter um ponto em comum. Pode ser até com duas canetas, ó. Cruzou, é concorrente. Elas têm que ter um ponto que une elas. Ótimo, Rodrigo, a tesoura são retas concorrentes. Olha lá o que o Rodrigo fez com a tesoura. Uma abertura menor que 90 graus. Linhas concorrentes. É isso aí, gente. É a posição da reta. Paralela não se cruza, perpendicular forma 90 graus e as concorrentes não formam 90 graus. Ai, o que aconteceu aqui? Saiu nossa reunião? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Voltei. Eu fui atualizar o tempo e a reunião saiu. Voltei. Só Oi. clicar no logo do Zoom que tu já volta. É, não, eu sei. É que eu estava tão empolgada dando aula, quando eu vi, eu já tinha saído. Vamos continuar, então, aqui. Vamos lá. Prof, é o banco. O que Tem foi? até os... Ah, o banco. Muito bem, olha lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sabia que esse banco que você está sentada lá é de 90 graus? Olha para a prof. Vou te mostrar por que é de 90 graus. 90 graus é assim, certo? Só para botar o lado branco aqui. 90 graus é assim, correto? Tá? Só que olha o que eu vou fazer com a linha de 90 graus, Laura. Olha para a prof. Eu vou inclinar. O 90 graus pode estar inclinado, como o teu banco. Ele só não está em pé. Ele está inclinado. Se tu botar o banco em pé, ele fica 90 graus. Tá? Entenderam os tipos de retas? Ótimo. Vamos para a parte final, que é falar de plano. Plano é o espaço formado pela união das retas. É isso aí, Rodrigo. Plano é uma folha sulfite. Plano é em cima da mesa. Plano é a tela do computador. Plano é uma régua, a tela do celular. Quando eu falo de plano, eu estou unindo retas. Então, num plano tem, olha bem o que eu vou falar para vocês. Num plano tem pontos e tem retas. Os pontos estão nos cantos da figura. As retas é o contorno da figura. E dentro é o plano. Lembram da figura da Ana Júlia? Ana, já deixa eu te falar, levanta a tua figura. Olha a figura da Ana Júlia. Os pontos A, B, C, D. As retas, as semi-retas, segmentos de reta, AB, BD, CD e EA. E o plano está pintado de amarelo, que é a parte de dentro da figura. Então, todas as formas geométricas são planos? Todas as formas geométricas de polígonos são planas. De polígonos. Se eu falar de prisma, pirâmide, elas não são planas porque elas são tridimensionais. Mas o triângulo, o quadrado, o retângulo, o pentágono, o hexágono são todas formas geométricas planas. Fala, Ana. Essa régua aqui, ó, ela tem um furo aqui, ó. Ela pode ser considerada um plano?
Ela pode ser considerada um plano, mas ela não pode ser considerada um polígono. Ela não é um triângulo, por exemplo, porque ela está vazada. Então, ela é uma figura plana, mas ela não é um polígono. Entendeu a diferença? Entendeu? Isso, Alicia. O plano, a tua figura azul. Então, olha só. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou dar 2 tarefas para vocês. 2. Uma para amanhã e uma para terça-feira que vem. A tarefa de amanhã vai ser na apostila. Onde lá na apostila eles vão falar para vocês assim, quer ver? Ó, uma bola dá a ideia de quê? Ponto, reto ou plano? Ponto. Ponto. Um quadro de sala de aula dá a ideia de quê? Plano. Um varal de roupa dá a ideia de quê? Reto. De reta. Pronto, vai vir uma atividade assim. Outra atividade que pode aparecer. As linhas do trem são retas paralelas, perpendiculares ou concorrentes? Concorrentes. A linha do trem. Concorrentes. A linha do trem, onde passa a roda. Ah, tá. Perpendiculares. A linha do trem é paralela. O trem anda numa linha que não se cruza. Agora, as transversais que tem no trilho é que são concorrentes. São perpendiculares. Entenderam a diferença? Então, assim, ó, o exercício vai trabalhar essas atividades que a prof falou para vocês. Essa é a da apostila, eu vou passar lá no grupo depois, tá? Essa é a nossa primeira atividade. A segunda atividade é um desafio para vocês. Vocês vão ter que fazer um videozinho. Vocês vão fazer um videozinho. Ai, prof, eu não queria fazer vídeo. Prof, eu não gosto de me aparecer no vídeo. Vocês não precisam se aparecer no vídeo. Vocês podem filmar só imagens. Pode aparecer só a fala de vocês. Tá? Prof, eu não consigo fazer vídeo, tô sem celular. Então, façam com colagens de desenho. Colagem. Não é desenho, vocês vão colar. Eu quero que vocês façam um vídeo mostrando no ambiente de vocês o que vocês acabaram de fazer na minha aula sem eu pedir. Vocês vão mostrar na casa de vocês, onde tem ideia de ponto, onde tem ideia de reta, onde tem ideia de plano, onde tem ideia de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vocês podem fazer o vídeo do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma filmagem só com imagem, vocês podem fazer repórter, vocês podem pedir para o pai, para a mãe, para o irmão, para o cachorro participar. Vocês podem fazer num programinha lá daquele... Como é que é aquele programinha que faz vídeo? Não lembro agora. Programinha que tem lá na internet, que a galera fica fazendo dancinha lá. Se quiserem fazer um videozinho lá, a ideia é de vocês. Vocês podem usar a criatividade que vocês quiserem. Tá? Façam... Ana, faz pelo TikTok. Prof. Ah, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Vocês podem tentar fazer, usar objetos ali. A ideia é de vocês. Eu sei que vocês são muito criativos, porque eu vi o vídeo que vocês fizeram em história. Eu vi, a professora Joyce mandou para nós. E eu sei que vocês são show. Quem chamou, prof? Eu. É a aula que a gente vai estudar sobre ângulo? Hã? Ângulo só na outra semana. Só na outra semana, tá? Hoje e amanhã a gente só vai falar de reta, ponto e plano. Só. Então, esse trabalho é para mostrar a casa para amanhã ou é para terça? Para terça-feira, a prof vai colocar lá no grupo. Para amanhã vai ser atividade da apostila. Tá? Esse trabalho vai valer uma nota de 0 a 10. Ô, Pro, pode falar de novo como que é esse trabalho? A prof vai colocar no grupo, mas eu posso falar. Você vai fazer uma filmagem na sua casa. Ou você pode pegar objetos para filmar, não precisa ser a casa, pode ser objetos. Você pode fazer em forma de reportagem, como você quiser. Você vai ter que mostrar para mim, pelo menos um exemplo de ponto, de reta, de plano, reta paralela, reta perpendiculares e reta concorrente. Lembra quando eu estava dando aula e vocês foram mostrando as imagens aí da casa de vocês? Vocês vão fazer uma filmagem mostrando isso. Vocês podem falar na filmagem, vocês podem se aparecer, vocês podem pedir ajuda para alguém, vocês vão escolher do jeito que vocês acharem melhor. E daí vocês vão mandar para a professora assistir. E daí eu vou pontuar essa atividade de vocês. Normalmente, quando eu estou em sala de aula, eu peço para vocês fazerem colagens. A gente monta tipo um cartaz, vamos dizer assim, uma tela. Por isso que eu falei, quem preferir fazer em forma de colagem, pode fazer. Pode recortar imagens da revista, imprimir imagens do computador. Podem, se quiser, montar no computador uma imagem de sobreposição, se preferir, ou uma filmagem ou uma imagem.
Mas só que assim, ó, o problema de fazer a imagem é que vocês vão ter que descrever, mandar um áudio descrevendo. Porque assim, ó, quando você faz a filmagem, você já vai falar. Ah, por exemplo, como a gente estava fazendo antes. A ponta do lápis representa um ponto. Mas no desenho eu preciso saber o que está representando o ponto. Vocês vão ter que falar. Então vocês escolhem o que vocês acham melhor. Entenderam? Se tiver dúvida, me perguntem. Tá? Só me perguntar que eu vou estar aqui para ajudar para vocês. Fala, Bernardo. Tem que ser só um objeto? Não, pode fazer mais de um objeto. Ah, eu quero fazer vários pontos, professor. Eu quero fazer várias retas. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você só tem que apresentar todos os conceitos. Prof, mas eu ainda não entendi que você tinha dito A, B, C, A, C. Tá, vamos lá então. Quando você... Eu vou dar uma ideia bem simples. Quando você, às vezes, digita no seu celular a palavra você, você não precisa escrever a palavra você. Você pode botar um V e um C, não pode? Não é uma abreviação da palavra você? Eu represento matematicamente as palavras. Quer ver quando eu falo a conta de adição? Qual é o símbolo que vocês usam? Sinal de mais. Falo multiplicação. Qual é o símbolo que vocês usam? Sinal de vezes. Não é isso? Quando eu falar a palavra reta, o símbolo para representar a reta é a letra AB com a seta em cima com duas flechas. Prof, vai acabar a reunião. Vai acabar? Quando eu falar para vocês o símbolo de semi-reta, vai botar a letra AB e uma flecha em cima. E quando eu falar para vocês segmento de reta, vai botar a palavra AB com traço em cima. Na verdade, é um símbolo que eu uso para essas palavras, entendeu? Entendeu? Se não entender, me chama no WhatsApp depois que eu te dou mais uma dica. Tá? Me chama lá que eu te explico. Galera, é isso aí, Ana Júlia. Perfeito, perfeito. Então, de parabéns. Ó, vou mandar lá no grupo as atividades para vocês e o trabalho. Façam com capricho, que eu sei que vocês são 10. Obrigada pela aula de hoje. Adorei a criatividade e a participação de vocês. Vocês são show. Amo vocês, tá? Tu fez a Beijão chamada? no coração de vocês. Já bati uma foto aqui, daí eu já registro na chamada, tá bom? Beijão.